Olá, pessoa! Seja bem-vindo para mais uma aula de irrigação e drenagem. Eu sou a professora Alessandra, aqui do campus Nova Chavantina, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Vamos encerrar nosso dimensionamento de irrigação localizada. Falta muito pouquinho. Eu espero que você aguente mais alguns minutos de aula. Pessoal, como eu estava conversando sobre as linhas laterais existiam algumas recomendações que, preferencialmente, você deveria dimensionar ela em nível ou no menor desnível possível do seu terreno. Essa era a sua regra, essa seria a sua recomendação. Para a linha de derivação, existem algumas recomendações também, como, por exemplo, ela tem que ser capaz de abastecer as suas linhas laterais. E que, consequentemente, a linha de derivação, ela é abastecida por uma linha principal. Ou pode ser uma linha secundária, ou pode ser chamada de linha principal 2. A gente viu algumas termologias lá na aula 12. O que seria nossa linha de derivação? Ela tem que ser capaz de abastecer as linhas laterais e que, consequentemente, a linha principal, ou 1 ou 2, ou, por exemplo, a secundária, tem que abastecer a sua linha de derivação. Essa é a função dela. E nós temos o quê? 1, 2, 3 recomendações ali dentro. Vamos dizer assim, por exemplo, elas têm que ser instaladas quando necessário na direção do maior declive do terreno. Ela deve por exemplo, possuir especificações, diferentes tipos de projetos, seus diferentes tipos de diâmetros. Então, para cada projeto vai acontecer seus diferentes tipos de funções. Às vezes ela nem vai existir no seu projeto. A linha principal pode abastecer as suas linhas laterais. Ela pode ou não existir, como a gente viu também em aspersão. Lá ela não existia, mas aqui, nesse projeto, ela vai existir. E aí, no 1, fala que a vazão ela é necessária no início da tubulação, de derivação, ela é obtida com a soma das tubulações laterais, porque a gente conversou anteriormente. Pessoal, para a gente começar a falar sobre o dimensionamento da linha de derivação, nós temos algumas informações, como o número das linhas laterais. Por que eu preciso saber o número das minhas linhas laterais? Porque eu preciso encontrar a minha vazão. Eu preciso abastecer. Você sabe que existe uma vazão para uma linha lateral apenas, somente uma linha lateral. A outra linha lateral, as consecutivas, eu não sei o quanto que seria para a minha linha, então eu preciso saber qual é a minha vazão, porque a minha derivação, ela precisa abastecer as minhas linhas atrás, então ela precisa abastecer simultaneamente todas elas, então eu preciso saber qual é a vazão que eu preciso ter, então eu preciso calcular qual é o meu diâmetro para fazer isso. E aí, depois, eu preciso fazer o quê? Achar a minha perda de carga permissível. Ela me permite perder 30% da minha pressão de serviço. E aqui vocês têm uma variação do seu desnível. O seu desnível era 0,5%. E ele falava que estava em aclive. Quando eu estou em aclive, então eu preciso retirar o valor que, se eu somo, eu estou em declive. Se eu tiro, eu estou em aclive. E aí, o valor que eu encontrar em desnível, eu retiro do valor de 0,30 vezes 10. Que era o 10% de serviço que a gente precisa para atender as linhas principais. Já estou adiantando o nosso vídeo. Eu já coloquei as fórmulas no quadro. O que eu vou fazer com essas fórmulas? Olha só, eu preciso achar qual é o número que eu preciso das minhas linhas laterais, não é? Então, eu preciso saber como que eu vou calcular isso. Eu preciso saber qual é o meu comprimento da minha linha de derivação. Nós tínhamos um projeto onde tinha as linhas laterais e bem aqui tinha a linha de derivação. Logo abaixo tinha outra linha de derivação. E isso aqui era dividido, olha aqui, 90 por 90. Nessa parte aqui, essas linhas atrás, todas elas eram de 135 metros. Vocês lembram disso na aula anterior? Então, se eu tenho aqui, olha só, 90. Então, eu preciso ter o quê? 90 aqui em cima. E o que nós tínhamos aqui? O espaçamento entre as suas linhas laterais. Lembra que eu falei para vocês que era 1,5 entre as linhas entre os emissores na linha lateral? Entre as minhas linhas, ela seria aqui, pessoal, olha só, de 3 metros. Eu vou multiplicar por 2, porque eu tenho o quê? Uma linha de um lado e uma linha
do segundo lado. Então, eu vou ter que multiplicar por 2. O que eu tenho aqui? Qual era a nossa vazão lá do início da linha lateral? Vou pegar minha colinha aqui, que eu não lembro qual era a vazão da linha. Ah, tá, lembrei. Era 0,00, né? Eram 875. E nós tínhamos o quê? Então, aqui, eu substituo pela vazão que a gente trabalhou lá nas aulas anteriores e vou multiplicar pelo número que a gente encontrar aqui. Se eu tenho 90 e divido por 3, pessoal, olha só, isso por isso vai dar, aqui, olha, 30. 30 vezes 2, então eu tenho 60 linhas laterais, sendo que 30 é do lado de cá e 30 é do lado de cá. Somando as duas, eu vou ter 60. Se eu multiplico isso daqui, pessoal, eu vou ter o quê? 0,000874 vezes 60. Eu vou ter uma vazão aqui da minha linha de derivação de 0,00525 metros cúbicos por segundo. Aí, o que vocês têm aqui? Vocês precisam achar, olha só, o seu desnível. Lembrando que você está em aclive, então eu vou tirar. O seu desnível para ser calculado era que era 0,5 em cima, dividido por 100, era 0,5%, tá, pessoal? Vezes, se vocês usaram 90 metros aqui, então eu vou usar 90 metros aqui. Com isso, vocês vão ter o quê? 0,5 dividido por 100, que multiplica o 90. O seu desnível aqui, ele vai ser um ΔZ de 0,45. Então, eu vou ter que tirar aqui, olha, 0,45. Aqui, pessoal, a nossa pressão de serviço lá nas nossas linhas laterais eram de 10. Então, 0,3 vezes 10. Então, eu vou ter o quê? Essa multiplicação aqui vai me dar 3. Então, eu tenho que fazer 3 menos 0,45. Então, eu vou ter um ΔF aqui de 2,55. Acertei. Só conferindo, porque eu ando errando tantos exercícios por aqui, só para ter certeza que não está errado. E aí, então, nós temos o quê? Nós encontramos, então, a vazão da linha principal, encontramos a perda que te permite perder em 30%. Eu vou fazer a comparação nisso quando a gente for fazer o teste do diâmetro. E para fazer isso, nós precisamos colocar isso aqui. Então, para essa parte aqui, nós já resolvemos. Agora, da mesma forma que a gente fez lá nas linhas laterais, nós vamos fazer aqui também. Nós vamos testar os nossos possíveis diâmetros que nós temos lá. Lembrando que na linha lateral, olha, nós tínhamos de 16 milímetros. Esses 16 milímetros na linha lateral, eu não vou necessariamente começar por esse valor. Eu vou começar com valores maiores que ele. Eu vou começar, por exemplo, a 20,60. Vou multiplicar por... vou andar para, sei lá, 25, 50. Eu não vou começar por um número 16, e sim um número maior que ele. Esse número vai ser substituído aqui. Essa vazão vai ser aquela que nós encontramos bem aqui, que é de 0,0525. Esse C aqui, pessoal, eu vou usar o do polietileno. Mas se vocês quiserem usar, e não polietileno, usar PVC para fazer os seus cálculos, é só vocês fazerem a alteração do 144 que eu vou usar aqui para 150, que seria do PVC. Aí fica o seu critério para fazer. Uma vez que vocês acharam esse valor do J aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão, antes disso, porque olha só, a próxima fórmula, o J, ele vai entrar bem aqui.
para que vocês acham essa perda de carga na tubulação em função do seu diâmetro. E ele vai ter que ser menor que o seu HF, que a gente acabou de calcular, de 2,5. Só que aqui, esse comprimento a gente sabe que é 90, esse que vocês calcularam, esse F, nós precisamos achar ele. Esse C, como vocês estão usando aqui do polietileno, olha só, permanece 144. E esse C aqui vai ser, então, bem aqui embaixo, olha só, eu vou colocar 100. Esse F aqui em questão, vocês vão fazer do mesmo jeito que vocês fizeram ali da nossa linha dos emissores. Vocês colocaram ali o número dos emissores aqui. Aqui, vocês vão colocar 60, que era o número das linhas laterais. Esse número é fixo. Aqui você vai colocar 60 e aqui você vai colocar 1,85. Desta forma, vocês conseguem fazer os testes. Nós vamos ter que testar o seu diâmetro compatível que existe. Então, nós temos o quê? Nós achamos 16 para as linhas laterais. Nós achamos esse valor aqui. Então, eu vou começar o nosso dimensionamento, por exemplo, nesse diâmetro aqui, tá? Vou começar com esse diâmetro e depois eu vou pulando, eu vou andando e vou dimensionando por qual eu quero. E depois eu vejo qual diâmetro será. Eu posso começar, por exemplo, por 26, em vez de começar pelos 20,060, tanto faz. E eu vejo qual é o valor desse HF que a gente vai encontrar na tubulação, desse diâmetro, e ele tem que ser menor, então, que o nosso HF que a gente encontrou de 2,55 metros. Vou para o quadro, adiantar algumas fórmulas e a gente já volta. Pessoal, para adiantar a nossa vida aqui, o que eu fiz? Eu peguei, já fiz os testes que eram necessários para poder achar o diâmetro. Comecei testando, pessoal, como eu disse para vocês, com 20,60 milímetros. Mas usando mais ou menos a lógica, se nós vamos ter vários 16 milímetros na sua tubulação, eu vou atender 60 deles. Só para fazer um teste, eu fiz com 20,60. Quando a gente faz os cálculos usando 20,60, eu coloquei ele bem aqui embaixo, como eu tinha dito para vocês. A gente vai fazer o quê? Substituir o diâmetro em todos os pontos. O F, ele vai se repetir tanto para qualquer teste que vocês forem fazer. O que eu fiz? Eu coloquei o 60 aqui embaixo e coloquei o número que é fixo, que é de 1,35. Nisso, pessoal, a gente conseguiu encontrar um valor de 0,35925. Nisso, o que eu fiz? Coloquei esse valor que está aqui, do F aqui. O meu comprimento é de 90, e esse J que está bem aqui, que é a nossa perda de carga unitária de metro em metro, foi o valor que a gente encontrou aqui, 10,44963. Coloquei tudo na fórmula, isso aqui é o meu PVC, é o meu C aqui em cima, e aqui é o meu CE. Quando eu fiz as contas, ele me deu um valor de 603. Era muito mais que natural que desse esse valor tão alto. Por quê? Se as minhas linhas laterais de 16 milímetros, tem 60 delas, ficaria inviável se eu colocasse um diâmetro de 20,60 ali na tubulação. Então, olha só, isso aqui não é compatível, porque ele é maior que 2,55, que é aquele HF que a gente encontrou lá na aula, um pouquinho antes de agora. E que nós fizemos o quê? Aí eu fui e falei assim, 20,60, vou pular para os 50, né? Muito mais óbvio. Não vou trabalhar com 25. Para quê? O que eu fiz? O F eu repeti, então o F permaneceu. Eu tenho aqui, esse valor só modificou o meu diâmetro, encontrei esse J que está aqui, de 0,13920. Começou a ficar mais interessante, porque o nosso tinha dado 10, alguma coisa. Aí já era alto. Quando eu coloquei nas contas, me deu um HF da tubulação de diâmetro de 8,842 metros. E isso aqui também não é compatível, porque ele é maior que 2,55 que a gente acabou de achar ali. Aí eu pulei para
75, como a gente já tinha feito algumas vezes. Ali eu testei o 50, não deu certo. Então, bem provável que o 75 vá dar certo. Por quê? Depois dos 50, eu já comecei a ficar abaixo de 663, já fui para 8, alguma coisa. Então já começou a clarear a minha vida. E aí eu fui e testei o 75. 75 milímetros. Substituí aqui no diâmetro que tinha aqui. O RF permaneceu. Quando eu fiz as contas, o meu HF da tubulação do meu diâmetro aqui deu 1,227. Perfeito. É isso aqui que eu quero para mim. Porque ele é menor que 2,55 do meu HF que a gente encontrou lá no início das nossas contas. Então, o diâmetro da sua linha lateral, ele é de 16 milímetros. Quando vocês fizeram as contas da linha de derivação, ela foi de 75 e o HF que vocês vão arrastar, pessoal, é esse de 1,227 lá para nossas continhas lá na frente. Aqui, pessoal, lá nas nossas continhas lá na frente, nos determinou que o nosso diâmetro aqui, vamos voltar, que o nosso diâmetro aqui da nossa linha de derivada ficou sendo 75 milímetros. Aquele HF que nós achamos a tubulação, ele nos ajudou a poder encontrar o nosso diâmetro, porque eu pude comparar isso com o meu HF de 2,55. O que eu preciso fazer agora? Tentar achar a minha perda de carga na minha tubulação, para que nós encontramos o PIN, não encontramos? Nós precisamos achar a nossa perda de carga para achar a nossa tubulação. E eu tenho aqui a diferença de desnível, já que eu estou na minha linha de perda de carga, eu estou a 0,5, eu preciso achar também o meu desnível. Então, o que vocês vão ter aqui? Eu tenho esse número que eu vou repetir, a minha vazão é 0,00525. Esse meu C é daquela tubulação de polietileno, vocês precisam repetir. 90 aqui em cima e o diâmetro foi o que vocês acabaram de calcular. Quando vocês fazem as contas disso tudo, se vocês multiplicarem, por exemplo, 10,646, vocês vão multiplicar pela divisão de 0,00525 por 144 e vão elevar o número de 1,85. E vocês vão multiplicar pela divisão, que seria o seu comprimento de 90, e pelo diâmetro, que é de 0. Opa, pessoal, eu acabei colocando aqui, ó, tá faltando um zerinho aqui, né? Vamos fazer assim, olha, aqui bem aqui, esse aqui, vamos apagar esse aqui, vai ficar 0,075, lembra? Então, quando vocês fizerem as continhas, isso aqui vai te dar uma perda de carga de 1,77 metros. Mas precisamos fazer a continha do desnível, que era 0,5. Então, eu vou colocar 0,5% vezes o meu 90. Isso vai te dar um desnível, uma perda de carga no desnível, 0,5 dividido por 100, multiplico por 90, que vai me dar, então, acho que a gente já fez isso, né? Era 0,45. Esse 0,45, ele vai vir, então, aqui, olha, eu vou somar. Então, vai dar 1,77.045. Eu vou ter, então, uma perda de carga aqui, pessoal. Essa minha perda de carga na minha tubulação total, esse HF total, será de 2,22 MCA. Esse aqui vai ser, então, a nossa perda que nós temos durante o percurso da minha linha de derivação, naquele desnível. Então, vamos guardar esse número que a gente vai usar lá na nossa potência de motobomba. Para achar o diâmetro das linhas principais, eu trouxe para vocês uma tabela da ABNT. Alguns alunos ficaram me perguntando qual era o diâmetro que existiam quando vocês foram fazer o projeto. Essa tubulação, eu costumo apresentar isso em hidráulica. Não sei se vocês lembram dela, mas eu trouxe de novo aqui. Quando vocês estão falando aqui, olha, eu tenho aqui... Opa, calma, volta. Eu tenho aqui, olha,
esse valor, e tenho aqui. Esse 1 com 2 pontinhos aqui em cima equivale a 1 polegada. É o que vale a 25 milímetros comerciais. Então, toda vez que vocês passarem de 1 a 1 a 1, você vai ter o quê? 1, quer dizer, que me vale a 25 milímetros. 2 vezes 25, 50 milímetros. E assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui 50, 75, aqui eu tenho 100, aqui eu vou ter. Então, cada vez que vocês vão andando essas polegadas, vocês vão encontrando os seus diâmetros. Para a linha principal, nós podemos usar aqui a tubulação de PVC, mas também ainda podemos continuar com a linha de polietileno, depende do seu projeto. Pode ser, vocês usam, dependendo do seu C, né, do seu coeficiente de rugosidade. Você então usa o 144, vocês vão usar o 150. Isso quando a gente for achar a nossa perda de carga na linha principal. Esta fórmula do diâmetro da linha principal, vocês já conhecem, pessoal. Vocês já conhecem, já viram ela. Qual que é a diferença? Vocês têm o quê? Lembra na aspersão que eu tinha trecho AB e o trecho BC? Aqui também vocês podem fazer da mesma forma, tentar diminuir o diâmetros que você tem. Se você quer trabalhar, por exemplo, com um menor diâmetros possíveis, por exemplo, eu vou ter que multiplicar. Para achar a minha linha principal, eu preciso multiplicar pelo número de operações que eu desejo irrigar ao mesmo tempo. Olha só, o meu projeto ele irá irrigar ao mesmo tempo 1, 2, 3, 4. Você escolhe o seu projeto. Na verdade, depende do que o seu produtor quer, como ele quer, quais são as opções que tem, quais existem. E aí você precisa fazer o quê? Mostrar para ele que se diminuir o diâmetro fica muito mais barato, mas ele vai ter que, por exemplo, fazer as irrigações. Como a gente tem, por exemplo, um turno de rega, era de 3 dias, isso pode fazer com que o seu projeto aqui não seja necessariamente 4, ele pode ser 2. E ele trabalha 17 horas por dia. 17 horas, já que ele tem 24 horas funcionando, 17 será o suficiente. Cada irrigação será por 3 dias. Eu faço uma irrigação, daqui 3 dias eu volto. Então, se eu quiser colocar aqui número de operações 2, eu ainda vou ter um dia ainda de folga ainda. Então, seria muito interessante vocês determinarem quanto menor o diâmetro, vocês trabalharem melhor. Aqui no meu projeto aqui, eu vou colocar o nosso número de operações 4. E a minha vazão, então, aqui da minha vazão principal, ela vai ser o quê? Que era 0,00525 vezes 4. Então, aqui eu vou ter uma vazão, olha, de 0,021 metros cúbicos por segundo. Isso daqui será a minha vazão da minha linha principal. Eu vou colocar esse valor aqui dentro. A minha velocidade vai atender aquela regrinha que nós usamos em aspersão. Então, vou ficar numa velocidade de 1,5 metros por segundo, é o que eu vou colocar aqui, e eu vou achar o meu diâmetro. Então, seria 4 vezes 0,021, que divido pelo π multiplicado pela minha velocidade e tiro a raiz disso. Então, aqui, olha, meu diâmetro encontrado, ele vai ser de 0,133 metros. Se eu multiplico por 1000 aqui, eu vou ter, então, um diâmetro de 133 milímetros. Isso aqui, que me equivale. Eu posso fazer o quê? A partir disso, pessoal, nós temos que fazer o quê? Testar os possíveis diâmetros comerciais. Qual que eu vou utilizar? A gente testou eles da outra vez. Vocês têm o quê? O meu 133, ele pode estar a 125, como ele pode estar a 150. Vamos fazer o quê? Vamos testar o diâmetro e tentar achar uma velocidade que esteja entre essas duas opções. Qual me atender melhor é o que eu vou ficar, é o que eu vou fazer os meus cálculos depois disso. E aí, pessoal, eu vou testar aqui no quadro para vocês darem uma olhada.
Como não tinha espaço lá para a gente fazer no slide, então eu testei aqui para vocês. Como a gente tinha falado sobre o 125 e o 150, o em azul está 125, que está em preto 150. O que nós temos aqui? Que testar as velocidades. Então, se a minha velocidade tem que estar entre 1, ele tem que ser maior que 1, né? Ele tem que ser maior que 1 ou menor que 2. Ele não pode ser menos que 1 e nem mais que 2. Testando os dois diâmetros de 125 e de 150, o de 125 eu encontrei um diâmetro de 1,71, então está ok, está dentro do meu padrão. E testando também o meu de 150 também está ok, está dentro do meu padrão. Os dois diâmetros deu tudo certo, dá para usar qualquer um dos dois. Mas lembrando que custo e benefício, vamos dizer assim, o custo para o produtor, o benefício para ele, se eu utilizo o menor diâmetro, vai ficar muito mais barato. E atendendo, por exemplo, uma velocidade de 1,71, isso vai fazer com que não sei se seja o seu microaspersor, ele vai trabalhar então muito melhor com uma velocidade da sua vazão de 1,71 do que 1,19. Então, esse seria então nosso diâmetro na nossa linha principal. Como nós achamos a perda de carga do PIN da linha lateral, da linha de derivação, nós também temos que achar da linha principal. A nossa linha principal, ela vai ser o quê? A somatória do seu desnível. Opa, calma. Ela vai ser a somatória do seu desnível, do seu trecho, mais a perda de carga que vocês vão achar por esta fórmula que está aqui. O nosso desnível na linha principal, ela não vai existir. Então, aqui, a nossa perda de carga aqui sobre um desnível aqui é de 0%. Então, isso aqui sai, não precisa. O que a gente tem que descobrir aqui? Que a nossa perda de carga na tubulação em HF, que está bem aqui, ela precisa ser calculada como? Vou mudar de cor aqui, que está em azul, vou botar em verde. Eu tenho o quê? Bem aqui eu vou colocar, repito, 10,646 vezes. A minha vazão é aquela vazão que a gente acabou de fazer, que é 0,021. Vou dividir pelo meu C, que vocês estão usando, não sei qual que vocês vão usar, mas o meu projeto eu vou usar de PVC. E eu vou levar esse número todo aqui, 1,85, e vou multiplicar pelo comprimento da minha linha principal. Vocês lembram qual era o comprimento da minha linha principal? Ele era 405. Lembra que o último 135 não entrava nas contas? Então, aí o seu diâmetro aqui, vocês vão calcular ele com o que vocês calcularam, de 125, e vou elevar a 4,87. Então, a nossa perda de carga que vai ter aqui, se vocês colocarem na calculadora e multiplicarem tudo, ela vai dar, então, um valor de 8,0 MCA. Isso aqui seria a sua perda de carga utilizando 4 NPO, entendeu? Isso aqui seria para essa situação. Se você estivesse trabalhando com números operacionais, isso aqui vai diminuir, porque provavelmente vai diminuir o diâmetro, bem provavelmente que pode cair ali para um 100. Se sua linha de derivação ela é de 75, ela vai ser muito próxima de 75, mas ela vai atender duas linhas de derivação simultâneas, bem provável que ela vai ser 100 milímetros aí. Então, essa daqui é o que a gente vai colocar lá na potência de motobomba, tá? E o que acontece na nossa linha de recalque? A nossa linha de recalque, ela vai obedecer aquela regrinha que eu tenho. Se eu tenho um diâmetro aqui de recalque, ele vai ser maior ou igual que a minha linha principal. Aqui é 0, opa, não é 0 não, calma aí. É 125 milímetros. Eu vou repetir isso para cá. Eu vou achar 125 milímetros meu diâmetro de recalque. Pronto. O que você tem que fazer? Da mesma forma que vocês calcularam o anterior, que era para a linha da perda de carga da principal, nós temos que fazer também os cálculos aqui da linha de recalque. E na linha de recalque, pessoal, a gente não tinha nenhum desnível, então também é 0.
Então, só vou ter que achar qual é a minha perda de carga aqui, substituindo a minha vazão, que é aquela mesma que a gente está trabalhando anteriormente. Aqui, pessoal, vocês podem usar PVC ou aço zincado. Eu vou usar o aço zincado bem aqui, tá? E aí vocês têm o comprimento da sua linha, da linha de recalque, ela falava lá no início que era de 30 metros. E seu diâmetro, eu vou permanecer aqui, olha, com 125, 0,25. Então, eu vou fazer o quê? Que a minha perda de carga aqui, quando você faz as contas para um diâmetro de 0,125 ou 125 milímetros, vocês vão encontrar aqui uma perda de carga, olha só, de 0,89 MCA. Esse aqui é o que vocês vão arrastar para fazer também a continuação das contas. O que vocês têm aqui? O diâmetro da sucção. Ela tem que ser maior ou igual ao diâmetro de recalque. Aqui era 125 milímetros. Eu vou permanecer com 125 milímetros do lado de cá. E tenho que fazer o que, pessoal? Achar minha perda de carga, o meu desnível. O meu enunciado, ele foi de 2 metros, e a minha perda de carga, continuo trazendo a minha vazão, vou usar 120. O meu comprimento aqui, pessoal, lá no início ele falou que era 4,5 aqui, e aqui eu vou usar 0,125. Quando vocês fazem as contas, sua perda de carga, ela vai dar aqui, olha só, 37,25. Olha, tem um zero aqui, ó. Isso eu preciso somar, então. Eu tenho aquele 2 metros do meu desnível, mais 0,03725 mais 2 metros. Isso é o que me vale, então, a 2,03725 metros. Então, essa seria, então, a nossa perda de carga, se vocês usarem 125 como acho que eu fiz as contas aqui, calma aí só um pouquinho. Deixa eu refazer aqui. Eu acho que ela deu muito pouquinho para ser uma vazão tão alta. Deixa eu fazer aqui, pessoal. Vou refazer as contas. Pessoal, ó, para ser uma vazão, bati errado aqui. Para ser uma vazão, tá de 0, tá muito baixinho essa perda de carga aqui. Eu refiz as contas aqui e com certeza ela está errada. Vou apagar aqui, tá? Esse aqui não é o valor que nós encontramos. Vou até aproveitar e vou mudar para caneta e vou corrigir e vou colocar ele em vermelho para você ver o tanto que eu errei. Pessoal, fazendo as contas aqui, isso aqui vai ser 0,89. Então, somando aqui 0,89, ó, isso aqui tá errado, vai ser 2,89 metros. Gente, desculpa, ainda bem que eu corrigi esse erro antes mesmo vocês me falar que estava errado. Eu espero que esteja certo também, mas se estiver errado, não esqueça, vocês podem ir no comentário e me corrijam. Aí nós caímos agora no nosso conjunto motobomba. Aí vocês vão falar assim, nossa, professora, você nem foi na lousa explicar isso pra gente. Pessoal, eu passei rapidão essas partes porque vocês já conhecem isso. E isso faz com que eu reduza o meu tempo do vídeo, já que vocês já conhecem. Para aquele que esqueceu ou não sabe, corre lá no dimensionamento de aspersão que eu expliquei isso aqui passo a passo, bonitinho, lindo, lindo, maravilhoso. E aí que nós temos aqui no nosso conjunto motobomba. Precisamos achar o nosso conjunto motobomba. Ele vai ser o quê? Nós estamos trabalhando com a informação. Lembra que na linha, na aspersão, não existia a linha de derivação? Então, eu falei assim, era só vocês acrescentarem. Eu resolvi trazer essa parte, porque eu coloco aqui, ó, a linha de derivação bem aqui e continua a minha conta, pessoal. É só continuar, é só acrescentar. Nós tínhamos, então, para o nosso conjunto motobomba, para que a gente resolvesse, para que a gente terminasse nosso conjunto, nós tínhamos ali que o PIN era de 11,29. A sua linha de derivação, quando a gente calculou lá no comecinho que a gente fez, ela deu 2,1
Aqui, bem aqui, essa aqui deu 2,22. A sua linha principal, quando a gente fez com 4 vazões, ela deu um total de... Opa! Ela deu um total de 8. Quando a gente fez a linha de recalque, a gente fez... Ela deu 0,89. Quando a gente fez os cálculos aqui, pessoal... E a gente acabou colocando aqui, ela deu 2,89 aqui. E aí, quando vocês somam tudo isso, vocês vão ter, então, 11 mais 29, mais 8, mais 2,22, mais 0,89, mais 2,89, ela vai dar aqui, olha, um total de 25,29. Preciso multiplicar pelas minhas perdas localizadas. Então, eu vou fazer o quê? Vezes 0,04. Isso aqui vai, então, me dar um total de 1,02 MCA, que está bem aqui. O que eu vou fazer? Vou acrescentar aqui, eu vou somar essas duas informações, 25,29 mais 1,012, vai me dar uma potência, uma altura manométrica de 26,30 MCA. E isso daqui, ele vai ser importante porque eu vou colocar ele bem aqui. Esse 26,30 eu coloco aqui. Aquele 0,021, eu vou colocar aqui, 21 litros por segundo. E aqui, olha, o meu NID de rendimento aqui do meu motobomba, ele era 0,65 vezes 92%. Era 65% e 92%. Então, vai ser 0,92 bem aqui. Fazendo umas contas, eu vou ter o quê? 26,30 vezes 21. Vou dividir pela multiplicação de 75 vezes 0,65 vezes 0,092. Vai me dar, então, pessoal, um conjunto, uma potência de bomba de 2,31 CV. Vamos conferir se está certo? Porque eu sou dona de ficar errando, mas lembra que se eu errar, vocês me corrijam, pelo amor de Deus. E desculpa qualquer coisa, tá? E aí vocês têm o quê? 21 vezes 26,30, que eu vou dividir, tá certinho, pessoal? Então, eu encontrei um conjunto motobomba para essa situação, para esse caso, usando, eu vou atender a uma vazão na minha linha principal para 4 NPO, vou usar uma linha de derivada, também vai atender todas as minhas linhas laterais. A minha altura manométrica é compatível, desde daqui eu estou usando um diâmetro para minha derivada, para minha linha de principal, a principal, o diâmetro da minha de recalque, o diâmetro da minha de sucção de 125. Então, isso aqui é o meu projeto final. O que vocês precisam fazer? Como ele deu aqui, olha, o valor de 12,31, nós precisamos acrescentar ao final ele aqui 15% para que permita, olha, uma folga de funcionamento do seu conjunto motobomba. Então, eu vou multiplicar naquele valor e acrescentar 15% a mais. Eu multiplico, depois eu acrescento naquele valor final. Isso seria, então, o finalzinho do seu conjunto motobomba. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, pessoal, a gente acabou o nosso dimensionamento aqui da localizada. Nós temos mais algumas atividades que foram propostas para vocês lá na plataforma. Você sabe que dúvidas que surgirem pode chamar no chat ou vamos conversando. Tem atividades para a unidade da localizada, nós temos atividades para a unidade 4 a 5, e nós temos ainda mais uma avaliação ao final. Eu espero que vocês tenham gostado dessa irrigação localizada e que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho. E eu espero que aquele que não esteja nas minhas aulas compreenda que eu estou usando existem várias literaturas, várias teorias, vários autores que te orientam em algumas contas, e essa foi o que eu fiz, foi a minha proposta para os meus alunos aqui do Campo de Nova Chavantina, na minha disciplina de irrigação.